Olá pessoal, na videoaula de hoje eu vou falar dicas de acabamento na resina com o uso do polimento, tá? Lembrando que para fazer o polimento direto na resina, ela vai estar nessa superfície assim. Daqui a pouco é uma peça que você fez ali e daí quer finalizar ela para dar um brilho maior, você vai aplicar o polimento. O que nós vamos utilizar no polimento? A massa de polir, tá? Número 2, ok? Massa de polir número 2. E também tem um produto que é o alto brilho, que eles chamam, que vem depois da massa de polir, você passa ele é como se fosse uma cera, tá? Que ele vai puxar um brilho mais intenso e também dar uma proteção, tá bom? Para a peça. Então, esse produto, principalmente a massa de polir, vocês devem utilizar a massa de polir número 2. Por que a número 2? A número 2 é uma massa de polir mais fina, ou seja, ela é mais para acabamento, tá? A massa de polir número 1, ela é uma massa mais grossa. Então essa massa mais grossa, ela pode acabar criando alguns arranhões na superfície, tá? Lembrando que na superfície da resina, por exemplo, nessa daqui, ó, eu quero dar só mais um brilho nela, então eu começo com uma lixação de lixas d'água. Vamos supor que eu fiz essa peça e ficou alguma sujeirinha aqui na superfície. Então eu quero remover essa sujeira ou algum cisquinho que caiu na hora da secagem e depois eu quero puxar o brilho dela de volta. Como que eu vou ter que fazer? Aí eu utilizo lixa d'água, a mesma lixa que é utilizada na parte automotiva. Então aqui, ó, quando tiver muita sujeira, pode mostrar aqui, começamos com uma lixa 1200, tá? Sempre lixa com água, então um pouquinho de água, um pouquinho de detergente neutro ou de coco. Depois, na sequência, limpamos bem a peça, lavamos bem e passamos para a lixa 1500, tá? Mesmo sistema, um pouquinho de água sobre a superfície, água com detergente, tá? Não precisa ser muito detergente. E depois faço a lixação toda com a 1500. Depois de finalizado esse processo, então eu lavo bem a peça, verifico se não ficou nenhum tipo de marca de lixa do grão da 1200, tá? E aí depois desse sistema eu venho, lavo bem a peça de novo e parto para a lixa 2000, tá? Não adianta vocês querer já entrar com a massa de polir. Não adianta vir com a massa de polir sem antes ter feito esse processo de lixação, ok? Então, eu preciso fazer esse processo de lixação para que a superfície da resina abra uma certa porosidade, que eu retire todas as sujeiras que estão ali em cima, que podem ter ficado, para que ela fique totalmente lisa. A partir disso é que eu vou vir com o polimento, tá? Então, vamos supor que nem numa peça dessas, fazeria esse processo de lixação e depois disso viria com o polimento. Então aqui, para fazer o polimento, tá? Agora falando sobre tipos de boina que a gente pode utilizar. Na parte automotiva, eles têm às vezes umas boinas de espuma, tá? Essas é muito raro utilizar na resina, porque essas são mais para a linha automotiva, tá? Ou senão quando você aplicar o verniz PU, tá? Mas isso fica para um outro vídeo. Aqui o nosso foco é o quê? Polimento. Então o polimento ele vai se dar com o quê? Dois tipos de boina. Temos a boina branca, que ela é para uma lixação, né? Para depois da lixação, por exemplo, se eu utilizei uma lixa 1500 e não passei a 2000, então eu tenho que iniciar com uma boina branca, tá? A partir dessa boina branca aqui é que eu vou fazer o polimento com a massa de polir número 2, tá? Mas vamos supor que você fez o processo, né, como deve ser feito e lixou ali até uma lixa 2000, tá? Aí você já vem com uma boina mais macia, que aqui a gente usa essa boina aqui, que é a boina amarela. Então, comparada com a boina branca, a boina amarela ela dá um acabamento macio, ou seja, ela não corre o risco de você arranhar, por exemplo.
Porque a boina branca, dependendo se você não cuidar, você pode, em vez de dar o polimento, acabar arranhando a superfície. Então, a boina amarela, ela vai ser uma boina mais macia. Então, ela é feita com mais lã. Então, ela é mais macia essa boina, tá bom? Então, os dois tipos de boina para polimento são esses: a boina branca ou a boina amarela, ok? Isso é o polimento básico. Então, nesse processo, eu vou fazendo o quê? Sempre verifico. Se a minha superfície está assim, ó, já brilhosa, tá? Não tem sujeira, não tem arranhado, então eu já venho ali, ó, passo um pouquinho de massa de polir e venho com a boina amarela, boina macia. Quanto mais macia, melhor para o polimento, tá bom? E aí eu vou dar ali o último retoque na peça, ok? Então, nosso vídeo de hoje foi sobre isso. Materiais básicos para polimento: a lixa d'água, ok? Dependendo do tipo de superfície que você vai ter ali, tá? Então, aqui numa superfície que nem essa, nós começamos daí, em vez de com uma lixa mais grossa, nós iniciamos com as lixas já de grão fino, 1200, 1500 e 2000, ok? Então, massa de polir número 2, massa de polir automotivo, tá? Número 2, e boina macia, tá bom? Então, nossa vídeo de aula hoje foi sobre isso. E também tem esse produtinho aqui, que é o alto brilho, né? Esse alto brilho, ele facilita bastante, por causa que ele dá um bom espelhamento na peça, tá? E também ele dá um brilho mais intenso, ok, pessoal? Então, acompanhe nos próximos vídeos ali, também a gente vai falar sobre a questão do polimento, tá? E mais sobre lixas também.